Fala pessoal, o papo hoje é com você, engenheiro. Eu vou contar uma história de como foi que eu consegui fechar não somente um, mas três projetos, tá? O estrutural, o hidrossanitário e o elétrico de uma vez só e no natural, como que isso aconteceu, tá? Primeiramente, eu fui solícito. O cidadão ele entrou em contato comigo e simplesmente as pessoas, né, geralmente quando entram, elas sempre questionam qual o valor da visita. Eu não cobro pela visita, tá? A não ser que eu tenha que me deslocar, isso tenha um custo considerável. Mas se for algo ali tranquilo, esteja dentro da minha rota, não cobro. Então, sempre muito solícito. Danilo, o médico ele não cobra, ele não faz uma consulta gratuita. É verdade. O médico ele tem já um valor percebido na sociedade. Você, eu, nós profissionais dessa área de construção ainda não temos. A gente tem, na verdade, uma imagem muito manchada na população brasileira. Então, primeiro, você precisa mostrar o seu valor, você precisa mostrar o seu conhecimento e só depois é que você vai poder monetizar em cima disso. Bom, depois de eu ter me demonstrado, né, solícito simplesmente ir até o terreno dessa pessoa que no futuro foi meu cliente, acabou se tornando meu cliente, eu dei atenção. Nessa minha visita, eu dei atenção. Eu ouvi ele. Eu entendi as dores desse meu cliente. E nesse processo, eu simplesmente dei algumas dicas de coisas que ele deveria prestar atenção na obra, porque isso poderia trazer problemas futuros. Nesse ponto, eu gerei autoridade. São coisas simples. Entenda, para gente que é da área, são coisas simples, como uma drenagem, uma impermeabilização de viga baldrame. Nós vivenciamos isso no dia a dia. Para a gente é algo comum, é algo corriqueiro. Porém, para as pessoas, de uma forma geral, para um cidadão comum, isso não é normal. Isso não é algo óbvio a ser feito. Tá? Então, são coisas para a gente, né, simples, mas quando a gente apresenta isso para o cliente, ele fica maravilhado, ele fica muito grato pela informação. Eu lembro que não foi só isso, foram alguns outros pontos que eu trouxe, mas esse foi um dos pontos que ele achou sensacional. É a questão da impermeabilização da viga baldrame, né? Olha só que interessante, uma coisa que a gente faz até no automático, não é verdade? E bom, ao mostrar que ele deveria prestar atenção nesses determinados pontos, gerei autoridade. Com minha autoridade gerada, eu levantei um outro ponto, que foi o ponto do custo. E aí eu perguntei, como é que está a situação financeira, né? A saúde financeira? Tu tem dinheiro infinito para tocar a tua obra? Como é que está a situação? E aí aquela coisa de sempre, né? Aquela choradeira, o cara... não, claro que não, meu orçamento está apertado, eu vou fazer a obra de pedaço e tal. E aí eu toquei no assunto do projeto estrutural. Eu falei, tá, show, mas e aí o projeto estrutural? Tu vai fazer? Não, precisa não. O projeto estrutural é caro. Aí eu questionei, cara, o projeto estrutural é caro? Vê só, a nossa missão como engenheiro, como profissional, é justamente trazer a segurança dentro do prazo e que caiba no bolso. Não é isso? A visão que eu trouxe para ele foi a seguinte: a gente, como engenheiro,
a gente precisa dimensionar a estrutura da forma correta. Então, se você vai ter uma casa, certo? Uma residência, a gente vai realizar um projeto estrutural para uma residência, não para um comércio, não para uma indústria. Então, a gente otimiza os materiais para usar somente o necessário. Aço, concreto, madeira, mão de obra, isso é caro, eu sei disso. Então, se você faz um pilar, coloca 4 ferros de 10 ou 6 ferros de 10, isso faz uma diferença no final das contas, né? Você, profissional, você sabe disso, mas o seu cliente não sabe. Então você precisa passar isso para ele. Simplesmente explicar, tá? Mostrar esses pontos. Nós, profissionais, trabalhamos com o dimensionamento correto. Nem de mais, nem de menos. Existe um limite, né? Um limiar de trabalho nosso. A gente nem vai dimensionar para que ocorra algum colapso, algum rompimento, né, na estrutura, nem dimensionar demais, porque a gente não está brincando com o dinheiro do cliente. E a gente precisa mostrar isso para ele, expor essa situação. E foi exatamente o que eu fiz. Eu expus isso para ele e ainda falei o seguinte: ó, se você estiver morando, tá? E começar a aparecer uma fissura, essa fissura for aumentando na parede, depois ela vai para a laje. E aí, o que tu faz? Aí ele disse: eu saio correndo. Primeira coisa, sai correndo. Tu sai correndo? Tá, mas e aí? Tu vai fazer o quê? Tu vai ligar para quem? Tu vai ligar para o pedreiro que tu chamou para fazer tua obra. Cara, o pedreiro, se ele te atender, ele não vai nem lembrar de você. Ele vai estar em outra obra, em outro local, com outras coisas na cabeça. Ele vai te deixar na mão e você sabe disso. Pois é. Como um profissional da área, eu sou responsável pela sua edificação, certo? Se qualquer dano ou avaria vier a acontecer à sua obra, eu sou responsável legal, certo? E foi essa imagem que eu tentei trazer para ele. Entenda o processo. A importância é você entender o processo. Primeiramente, eu dei atenção, eu ouvi, mostrei autoridade e gerei valor para ele, tá? Então, esse é o processo. A nossa área da construção civil no Brasil, nós aqui somos muito queimados na população, né? Então, a gente fala de obra, fala de dor de cabeça, né? Geralmente, obra é sinônimo de dor de cabeça. E isso não pode acontecer, tá? Na verdade, não é assim. Se for uma dor de cabeça, é porque foi uma falta de planejamento, porque foi uma falta de gestão, ou ambos, ou foi um erro de contratação, enfim. Esse foi o ensinamento. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai contribuir, que vai ajudar, e nos segue para mais, tá? Eu sou Danilo César, engenheiro civil da Habitar.